Então, bom dia para o pessoal da FURG, da disciplina Escola e Sociedade, em especial a professora Dorocina e ao nosso incansável tutor, o Cleverton. Bom, o assunto que a gente está falando hoje aqui que eu achei importante é a ditadura militar no Brasil. Por quê? Porque eu entendo que é uma época que eu vivi, né, na minha infância e adolescência e já na fase adulta, e então a gente passou por esse período todo aí né, com essa situação aí, vivenciando muita coisa, vendo muitas situações aí, então achei que seria importante esse assunto. O tema foi a fonte que eu falei, é sobre um livro do Renato Cancian, né, que é a minha fonte de referência sobre esse trabalho que nós estamos apresentando agora. Bom, a ditadura militar, as causas da ditadura militar começaram assim com um pretexto, né, de conter a onda comunista, porque nós tínhamos na época, nos anos 1960, um período conturbado no mundo inteiro, onde a disputa entre Estados Unidos e Rússia era uma realidade. E essa disputa não era uma disputa tão somente com relação a armamentos e corrida ao espaço, mas também uma corrida, uma concorrência de quem conseguia mais países para o seu lado, para a sua ideologia. O capitalismo por parte dos Estados Unidos e o socialismo por parte da Rússia, né? Então, um dos principais motivos, e isso aí também aconteceu em toda a América do Sul, né? Nós podemos citar Argentina, Uruguai, Chile principalmente, Bolívia, que foram os países onde mais forte aconteceu a questão aí do combate e da corrida com relação à Guerra Fria. Nós tínhamos também uma situação econômica bastante difícil no período aí no Brasil, né? E isso também acabou contribuindo, né? Também a questão do Jânio Quadros, né? Como nós já falamos, a questão do comunismo, né? Pretenso comunismo, né? A aproximação Jânio Quadros com o bloco comunista, com Cuba, com Che Guevara, enfim. E, bom, outra situação era com relação, que foi assim praticamente assim a gota d'água, que foi a situação do João Goulart num comício, né, anunciando as reformas de base. O que eram essas reformas de base? Reformas de base era uma reforma da Constituição, uma nacionalização das empresas de refino de petróleo que atuavam no Brasil na época, e também a questão da reforma agrária que João Goulart pretendia impor no Brasil, né? Então essas situações aí todas acabaram acontecendo e ajudando os militares a fazer essa revolução. Então, o que foi o golpe militar? O golpe militar foi uma reação da elite, da imprensa e do empresariado, principalmente do grande empresariado, que reagiram ao discurso, ao comício de João Goulart e de Brizola na Central do Brasil. A Marcha de Família com Deus pela Liberdade de São Paulo, essa marcha aconteceu e reuniu em torno de 500 mil pessoas, né? Pessoal, tradição, família e propriedade, aquele pessoal aí que se reuniu para protestar contra a situação aí, contra João Goulart. O início se deu
com o general Olímpio Mourão Filho, em Minas Gerais, Juiz de Fora, quando decretou uma marcha dos militares daquele quartel em Juiz de Fora para o Rio de Janeiro, né? E o golpe contou com o apoio da grande mídia, inclusive com a cedência de veículos aos golpistas. Nós sabemos hoje que empresas como a Folha de São Paulo participaram ativamente, né, cedendo veículos para os golpistas, para os militares, para facilitar a ação, né? Também nesse sentido, aí, uma das características do golpe militar foi assim a falta de reação por parte do governo estabelecido, né? João Goulart e seus apoiadores simplesmente não reagiram, até para evitar uma guerra civil. Foi declarada a vacância da presidência pelo Congresso e o João Goulart se autoexilou no Uruguai para evitar a guerra civil. Bom, então o primeiro governo do período militar aí foi Humberto de Alencar Castelo Branco, cearense, que governou o país de 1964 a 1967. Com ele, iniciou-se os atos institucionais, que eram o famoso ZAI, que eram decretos para legitimar as suas decisões. Eram atos que vinham de cima a baixo e não havia discussão simplesmente. Também nesse período, iniciaram-se a cassação de mandatos de parlamentares eleitos pelo voto, né? Também aconteceram, a partir desse momento, eleições indiretas para governador, sendo que os governadores eram indicados pelo governo militar, não havia eleição, né? Houve também uma dissolução dos partidos políticos, aqueles partidos que existiam, DN, PTB, enfim, todos eles foram extintos e foi criado o bipartidarismo. O bipartidarismo significava dizer que tinha tão somente dois partidos. Um era a Arena, a Aliança Renovadora Nacional, que era um partido que reunia os admiradores, os apoiadores do golpe militar. E o MDB, Movimento Democrático Brasileiro, era da oposição, se é que nós poderíamos chamar de oposição o que acontecia na época de 1964 a 1967. Foi fechado o Congresso Nacional em 1966, foi editada uma nova Constituição em 1967, houve uma proibição de greves e um forte controle dos salários no período de Castelo Branco, que, segundo o que se sabe, pretendia entregar o poder para os civis o mais rapidamente possível. Porém, foi atropelado pela linha dura do Exército, que impôs um substituto no meio militar para Castelo Branco. Então, esse militar chamava-se Arthur da Costa Silva, era gaúcho, e ele foi apoiado fortemente pelo pessoal da linha dura, dos extremistas, principalmente do Exército. Então ele governou de 1967 a 1969, né? Nesse período houve um enfrentamento de greves, uma reorganização política da oposição, protestos dos movimentos sociais e estudantis, uma organização da guerrilha urbana, onde aconteceram sequestros e atos terroristas, radicalização das medidas repressivas por parte do governo e promulgação do AI-5 e implantação da ditadura. O AI-5 restringiu a cidadania, ampliou a repressão
e houve um fechamento completo do sistema político, ou seja, os políticos não tinham voz ativa nesse período. Em 1969 ele foi afastado por problemas de saúde. Nesse período, né, houve um período de 2 meses que houve uma junta militar que governou o Brasil, que logo em seguida passou para o próximo escolhido, que chamava-se Emílio Garrastazu Médici, também general, também gaúcho de Bagé, e que governou o Brasil de 1969 a 1974. Nesse período de governo de Emílio Garrastazu Médici, que foi assim considerado assim o mais negro com relação a ataques à cidadania, aos direitos do cidadão, né, aconteceu um amplo aparato de repressão policial e militar, né? O exílio, as prisões, torturas e desaparecimentos de cidadãos aconteceram numa quantidade muito grande, fazendo com que esse governo fosse considerado o mais cruel no sentido com relação à cidadania. Com relação houve uma coordenação da repressão através do DOPS, né, Departamento de Organização Policial e Política e Social, e o DOI-CODE, uma censura de manifestação artística e cultural, principalmente com relação a filmes, a músicas e peças teatrais. Tudo passava pelo crivo da censura, né? E muitas coisas foram simplesmente censuradas. Músicas, por exemplo, o LP na época, que era o equipamento de reprodução de som, as músicas, quando não eram aprovadas pela ditadura, a faixa era simplesmente riscada para evitar que fosse tocada nos rádios. Também nesse período, em função da forte repressão, houve uma eliminação da organização das lutas armadas, uma fase áurea da economia à base de recursos externos, né? Veja que foi uma fase áurea da economia muito em função da obtenção de recursos externos, principalmente dos Estados Unidos, dinheiro esse que acabou sendo pago praticamente só no final do século XX. Nós tivemos então no período de Emílio Garrastazu Médici o chamado milagre econômico, aí, onde o PIB chegou a crescer na faixa de 12% ao ano. A longo prazo, em função disso aí, dos empréstimos externos, acumulou uma dívida externa muito grande, e a consequência foi um bloqueio da capacidade de investimentos. O próximo governo, depois de Garrastazu Médici, foi Ernesto Geisel, general gaúcho também, 1974 a 1979. Nesse período, aconteceu o fim do milagre econômico, por falta principalmente de dinheiros de empréstimo, em função da dívida e ter atingido um patamar muito grande. Se caracterizou também pela crise internacional do petróleo, que foi um período onde a OPEP conseguiu se organizar e conseguiu, com um acordo dos membros, dos exportadores de petróleo, aumentar muito o preço do petróleo, o que causou inclusive problemas de falta de combustíveis e racionamento no Brasil. Nesse período, em função do milagre econômico, também a crise econômica acabou se instalando no país, né? Em 1974 houveram eleições para o Legislativo e deputados federais e senadores, e aconteceu uma vitória expressiva
da oposição, que era o MDB na época, né? Também no governo Ernesto Geisel aconteceu o início da distensão em função até do resultado das urnas que aconteceu, que fez com que o governo também tivesse voltado os olhos para a situação de insatisfação do povo, né? Também houve uma tentativa de livrar os militares das responsabilidades dos seus atos, que não foram poucos, arbitrários, né? E nesse período aconteceram assassinatos, né, nos órgãos de repressão, como, por exemplo, do jornalista Vladimir Herzog, que por muito tempo nós tivemos que conviver ainda com a versão oficial dos militares, que havia sido um suicídio, o que era falso. Ele foi assassinado, e inclusive com laudos de médicos ligados à ditadura. E também de Manuel Fiel Filho, né? Todos eles em São Paulo, né? Nesse período houve uma aceleração da abertura e da redemocratização e uma reorganização dos movimentos sociais. E por último, nós falamos do último governo militar no Brasil, que foi João Batista Figueiredo, general, de 1979 a 1985. Nesse período do governo do Figueiredo, aconteceu a aprovação da lei da anistia, que seria uma lei com segundas intenções, porque livrou os civis e os militares de responder por seus atos, pelos excessos acontecidos no período da ditadura, né? Houve um perdão para quem cometeu crimes políticos, né? E nesse período houve o surgimento do pluripartidarismo, que aconteceu com o surgimento de partidos como o PMDB, como o PSD, que era o sucessor da Arena, o PT, né? Foram uns partidos que acabaram surgindo nesse período aí de flexibilização da situação política do Brasil, né? Nesse período também, né, apareceram os radicais favoráveis ao governo e antidemocráticos aí. E nesse período também nós convivemos com ações desse pessoal aí que não se convenciam da volta à democracia, né? Então, aconteceram atentados como o Rio Centro, que foi um atentado que foi, num primeiro momento, o pessoal tentou colocar na conta da oposição, dos radicais de esquerda, mas comprovadamente aconteceu com a ação de pessoas do Exército, né? Houve também a questão de uma carta-bomba para a OAB Secção Rio de Janeiro, onde morreu a secretária, dona Alida Monteiro, e outros na Associação Brasileira de Imprensa e na Igreja Católica, que eram apoiadores da volta à democracia. Nesse período de João Batista Figueiredo, a inflação e a recessão aconteceram de uma maneira muito grande, fazendo com que também isso aí ajudasse ao governo entregar o poder para os civis, né? Nesse período também aconteceu o movimento das diretas já, que foi um movimento a favor das eleições diretas para governador, principalmente para presidente da República, e que num primeiro momento a grande mídia simplesmente tentou, não deu a devida importância aí, tentou esconder o que era esse movimento que no final aí juntou muita gente apoiando. Então a mídia sempre foi um
uma força favorável à ditadura militar. Bom, para a gente não dizer que estamos falando só coisas ruins da ditadura, eu gostaria de citar algumas realizações que foram a construção da hidrelétrica de Itaipu, de Tucuruí, Balbina, né? São grandes obras aí de estrutura, né? para o Brasil. O início da construção da Transamazônica, que foi um projeto grandioso, mas que até hoje nós não temos essa estrada em plenas condições de trafegabilidade. A construção das usinas atômicas de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Também podemos falar da construção da ponte Rio-Niterói, que foi uma obra grandiosa, e a Ferrovia do Aço, em Minas Gerais. Bom, pessoal, para finalizar, eu gostaria também de falar algumas coisas da ditadura, né? Coisas que marcaram a ditadura no Brasil. A tortura de conhecimento de todo mundo hoje, né? Na época acabou sendo muito encoberta pelos órgãos de comunicação e pela própria ditadura, que fazia questão de esconder todas essas situações. Censura. A censura foi uma das marcas registradas da ditadura. Até programas de televisão nós só tínhamos acesso a partir do momento que era exibido, inclusive, um alvará assinado pelo pessoal da censura no Brasil. Perseguição, cassação de inimigos do regime, como políticos e sindicalistas, foi uma situação normal nesse período aí que nós convivemos. E a perseguição, expulsão de professores, alunos, funcionários públicos, houve uma perseguição com relação principalmente a professores e a alunos, até com invasão em universidades e escolas para tentar combater o pessoal que não aceitava a ditadura militar no Brasil. Uma outra situação que nós podemos citar seria a espionagem pelo SNI, que é o Sistema Nacional de Informações, que era um setor que espionava todo mundo, inclusive membros do próprio governo, que uma simples suspeita, uma simples denúncia de alguém já era motivo da pessoa ser presa e interrogada. Os políticos biônicos, que foi uma invenção dos governos para manter, principalmente no governo de estado, prefeituras de capitais e prefeituras de municípios de fronteira com outros países, eram todos eles indicados pelo governo militar, bem como uma parte do Senado, para evitar que o sistema perdesse a maioria no Senado. Bom, nós tivemos um endividamento externo, como nós falamos, que foi na época do general Médici, com relação a empréstimos. Em 1984, nós tínhamos aí 53% do PIB era dívida externa. E no final, principalmente governo Geisel e Figueiredo, nós tivemos inflação alta, atentados à cidadania também foi uma situação que campeou na ditadura de 1964, principalmente até o final do governo do Figueiredo. E uma com relação ao ensino, né, que nós tivemos aí um ensino sem questionamento, principalmente a questão de aulas de história. O conteúdo resumia-se a nomes
a datas, né, e as situações, sendo que não havia discussão política, não havia um sentido crítico no ensino de história. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do trabalho, né? E estamos à disposição. Se aconteceu alguma coisa problemática, nós podemos rever e refazer aí. E sabendo-se que isso é só uma amostra grátis de um principiante de licenciatura em História. Um abraço.